Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9. A missão dos discípulos. Jesus convocou os 12 e lhes deu poder e autoridade sobre os demônios e para curar as doenças, e os enviou para pregar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Em qualquer casa onde vocês entrarem, fique aí, até vocês se retirarem do lugar, e todos aqueles que não os acolherem, vocês, ao sair da cidade, sacudam a poeira dos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa notícia e fazendo curas em todos os lugares. Jesus começa a inquietar. O governador Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E queria ver Jesus saciar a fome do povo. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que havia feito. Jesus os levou consigo e se retirou para um lugar afastado na direção de uma cidade chamada Betsaida. No entanto, as multidões souberam disso e o seguiram. Jesus acolheu-as, falava a elas sobre o reino de Deus e restituía a saúde a todos que precisavam de cura. Vinham chegando. Os 12 apóstolos se aproximaram de Jesus e disseram: Despede a multidão, assim eles podem ir aos povoados e campos vizinhos para procurar alojamento e comida, porque estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Vocês é que têm de lhes dar de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que vamos comprar comida para toda essa gente. De fato, estavam aí mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: Mandem o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim o fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou sobre eles a bênção e os partiu, e ia dando aos discípulos, a fim de que distribuíssem para a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Jesus é o Messias. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: Quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Messias de Deus. Então Jesus proibiu severamente que eles contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, devem ser morto e ressuscitar no 3º dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, perde e destrói a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. E eu garanto a vocês, alguns aqui presentes não morrerão sem ter visto o reino de Deus. O novo êxodo. 8 dias após dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Nisso, 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram na glória e conversavam sobre o êxodo de Jesus, que iria acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros dormiam profundamente. Quando acordaram,
viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens já iam se afastando, Pedro disse a Jesus: É bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Quando ainda falando, desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo quando entraram na nuvem, mas da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz falou, Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e nesses dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. O Filho do Homem vai ser entregue. No dia seguinte, quando desceram da montanha, uma grande multidão foi ao encontro deles. Um homem gritou do meio da multidão: Mestre, eu te peço, vem ver o meu filho, pois é o meu único filho. Um espírito o ataca e de repente solta gritos e o sacode e o faz espumar. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês e ter que suportá-los? Traga o menino aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o jogou no chão e o sacudiu. Então Jesus ordenou ao espírito impuro e curou o menino. Depois o entregou a seu pai. Todos ficaram admirados com a grandeza de Deus. O povo estava admirado com tudo o que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos: Prestem atenção ao que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Isso estava escondido a eles, para que não entendessem, e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Quem é o maior? Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse a ele: Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o menor entre vocês, esse é o maior. Quem está a favor de Jesus? João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque ele não anda conosco. Jesus lhe disse: Não lhe proíbam, pois quem não está contra vocês está a favor de vocês. O caminho da libertação. Jesus vai para Jerusalém. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para conseguir alojamento para Jesus, mas os samaritanos não o receberam, porque Jesus dava a impressão de quem se dirigia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para acabar com eles? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Os primeiros passos do discípulo. Enquanto iam andando, alguém no caminho disse a Jesus: Eu te segurei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Siga-me. Esse respondeu: Deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, mas você vá anunciar o reino de Deus. Outro ainda lhe disse: Eu te segurei, Senhor, mas deixa primeiro que eu vá me despedir do pessoal de minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. A palavra e a ação de Jesus deixam o povo e as autoridades sem saber o que pensar. É que a presença dele força todo mundo a se perguntar: quem é esse homem? O encontro de Jesus e Herodes acontecerá na paixão. Lucas salienta que o fato aconteceu em lugar deserto. Trata-se do povo de Deus
em marcha pelo deserto, saciado pelo alimento que o próprio Deus concede. O alimento é dom de Deus, mas os apóstolos, que são o núcleo da comunidade que cria a nova história, precisam não só perceber que o povo está desabrigado e passa fome, mas também organizar esse povo a providenciar para que o alimento seja distribuído, de tal maneira que todos se sintam saciados. Sacramento do dom de Deus, repartindo entre os homens. Não basta declarar e aceitar que Jesus é o Messias. É preciso rever a ideia a respeito do Messias, o qual, para construir a nova história, enfrenta os que não querem transformações. Por isso, ele vai sofrer, ser rejeitado e morto. Sua ressurreição será a sua vitória, e quem quiser acompanhar Jesus na sua ação messiânica e participar da sua vitória, terá que percorrer caminho semelhante, renunciar a si mesmo e às glórias do poder e da riqueza. Lucas apresenta Jesus rezando continuamente. Com isso, o evangelista que Jesus, através de sua palavra e ação, está realizando a vontade do Pai. Na transformação aparece claramente esse sentido da oração. E a vontade do Pai é que Jesus realize o êxodo, isto é, que realize, mediante sua morte, ressurreição, a ascensão, o ato supremo de libertação do povo, acabando com a opressão exercida pelo sistema implantado em Jerusalém. Enquanto os discípulos não mudarem sua ideia sobre o Messias, jamais realizarão atos de libertação que dão continuidade à missão de Jesus. Para compreender o messianismo de Jesus, é preciso mudar a ideia que se tem a respeito do poder. Enquanto persistir entre os discípulos o desejo do poder que domina, não haverá possibilidade alguma de construir o reino de Deus. Jesus inicia o seu caminho para Jerusalém. Nessa viagem, Lucas mostra a pedagogia de Jesus, que vai indicando o caminho para aqueles que querem unir-se a ele. Tal processo, por ele iniciado, vai provocar sérios conflitos com aqueles que não querem mudar o rumo da história. Por enquanto, nem os samaritanos entendem que Jesus vai a Jerusalém para salvá-los, e os discípulos não imaginam que a Samaria será um dos primeiros lugares que eles evangelizarão ao saírem de Jerusalém. Os primeiros passos para os que seguem Jesus em seu caminho são disponibilidade contínua, capacidade de renunciar às inseguranças e, iniciado o caminho, não voltar para trás por motivo nenhum.